Fala aí, rapaziada. Estamos aqui com mais um episódio do ID Talk. Eu sou o Pedro Martins. Estou aqui com Michel Brotherhood. Brotherhood, nosso mano do desenvolvimento, que ele é desenvolvedor, né, galera? Ele é o cara da tecnologia. É o que faz hoje em dia, né? A ID Lab rodar. Verdade seja dita, tem muitos aspectos que quem está por trás das máquinas é ele. E, claro que hoje o assunto, nós vamos falar de IA novamente, né? Mas nós não vamos falar dessa vez sobre um papo mais filosófico, né? Nós vamos querer falar hoje de parte técnica, que é uma coisa que tu curte pra caramba pesquisar, né? Não só pesquisar porque você tá tendo que entender melhor, né? Mas por curiosidade também, por afinidade. Então, galera, trouxemos ele aqui hoje para apresentar a vocês soluções técnicas, refletir sobre o que está rolando de mais atual no mercado e na parte mais, obviamente, tecnológica por trás das máquinas. Então, ele é um cara, galera, que jamais pergunta a ele sobre revolução das máquinas, porque isso aí é um assunto que ele odeia. Então, não vamos falar sobre revolução das máquinas aqui. Aliás, vamos falar assim, por que a revolução das máquinas não vai existir? Começa assim. Primeiro de tudo, assim, obrigado pelo convite. A questão, porque é muito tabu que se fala sobre inteligência artificial, porque a gente tem muitas nuances por trás. Então, assim, é improvável para quem está no meio técnico, sabe que isso não vai acontecer, entendeu? Porque a inteligência artificial ainda está, vamos dizer assim, ainda está na sua laje inicial, tem muita coisa para acontecer, muita coisa para evoluir. Óbvio que há 2 anos para cá, ela já está no nível de evolução absurdo. Cada dia você encontra uma IA nova, uma solução nova. O termo dos agentes de IA, que são aqueles cenários onde você consegue ter seus próprios colaboradores em robôs para poder fazer coisas para você, por assim dizer. E hoje em dia está muito mais forte. Então você encontra cada vez mais empresas desenvolvendo as suas próprias IAs para executar diversas funções e não ter a dependência tanto de pessoas para fazerem. Muito se debatia sobre a questão de perda de valor de mercado, perda de emprego. Ah, eu desenvolvedor, eu designer, eu redator, vou perder a minha área, então, vou perder o meu potencial de mercado. Então, assim, se falava muito antes que a pessoa que estava envolvida com as ferramentas, utilizando, ela conseguiria automatizar processos, entregar mais rápido, melhor. Só que hoje em dia, não utilizar, você já está praticamente fora do mercado. Então é um requisito, não é mais essencial, é obrigatório, tá? Para poder se atualizar. E realmente muitas áreas já estão ficando mais do que defasadas por conta desses agentes, dessas novas inteligências artificiais, essas soluções, porque é uma questão um pouco coerente. Se você tem um agente que determina várias funções que uma pessoa que teria aquelas questões mais pessoais, emotivas, e ele consegue entregar mais rápido por um custo menor, então a Uhum. empresa ela vai optar por isso. Mas é claro que ainda assim, a IA ela tem uma dependência assim ainda de um lado humanizado, entendeu? Uhum. Mas muito menos do que antes. Tanto que você tem a Meta, ela mandou embora diversos engenheiros, diversos desenvolvedores porque ela já tem as suas próprias IAs, suas próprias soluções para atender a diversas demandas. Então, assim, mas existem sim engenheiros que trabalham por lá, mas são áreas muito específicas, são áreas assim, essenciais e difíceis de se mandar embora. Então, na área de desenvolvimento, a gente tem um conceito chamado de no-code. O que é esse conceito de no-code? É cada vez menos você programar, cada vez menos você depender de fazer desenvolvimento, você codar, e você cada vez mais usar ferramentas e automações para poder agilizar o seu processo. Claro que, não estou dizendo que a pessoa que entrou agora, não, acabei de me formar, acabei de fazer um curso no YouTube, vou lá usar o ChatGPT, fazer lá vários programas, sistemas, códigos e vou virar um especialista. Não é assim que funciona, porque você tem que passar por uma fase de maturação de projeto, entender cenários, conhecer empresas. Então, assim, não é tão fácil. É óbvio que hoje em dia está muito mais fácil do que antes. E para pequenos projetos, você tem realmente sim uma facilidade maior, porque você tem muita, muita ferramenta que te ajuda. Mas conhecer de mercado faz toda a diferença. É o velho cenário. E você acaba de utilizar o ChatGPT para fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Uhum. Você usa lá, ele monta o prompt bonitinho, dá todo o conhecimento para ele, faz a sua base de conhecimento. Aí chega no final, você não sabe o que você está falando, entendeu? Você não está por dentro do que você apresentou, Sim. entendeu? Então você acaba não se formando. Quer dizer, o ChatGPT se formou por você. Então, entre outros cenários também. Cara, outro dia eu li isso, eu li uma discussão muito, muito boa no Twitter, cara, assim, uma conversa que era justamente assim, tipo, seus médicos do futuro estão no momento usando o ChatGPT,
Gemini para se formar. Legal você falar isso, porque senão é mais no futuro. Pois Inclusive, saiu um vídeo, vazou um vídeo de um cirurgião que estava utilizando o ChatGPT para ver uma solução específica no meio de um procedimento. Então, assim, outros médicos também que fazem atendimento de emergência estavam utilizando. E, assim, não quer dizer que o cara é um médico ruim, é um profissional. Pelo contrário, existem certos cenários que facilitam e favorecem o trabalho dele, o uso da IA. Por mais que ele esteja usando o mínimo do mínimo do potencial do ChatGPT, o Gemini, o Claude, o Llama, ele tem muita possibilidade, inclusive já tem soluções em IA próprias para a área dele, entendeu? Então, assim, agrega o trabalho. Então, principalmente essas áreas que tem um nível, às vezes, de entrega, não estou dizendo que vai fazer uma cirurgia com Sim, robô, entendeu? Por mais que o Japão já esteja nesse processo, mas favorece muito aquela fase que você tem que parar para pensar para poder executar. Então, assim, para alguns cenários ele ajuda a escalar. É claro que hoje em dia a inteligência artificial ela está muito mais evoluída do que antes. Você tem muito mais como falar, cara, eu acho que eu sei um pouco o que significa IA. Sim. Então, se você chegar uma pessoa aí no Google ou outro buscador, ele vai ter muita coisa. Então, você tem o Sora, que é muito bom para vídeo, você tem o Kling AI, que é muito bom. Então, você tem várias ferramentas que estão numa briga de concorrência muito forte aparecendo no mercado. Tanto que a Meta, ela botou um gráfico até um pouco contundente sobre a Llama. Está no nível de lógica mais próximo, quase relativamente melhor do que o próprio Gemini. Então, não é assim o caso. Você tem muita coisa que envolve, porque essas empresas brigam por atenção. Entendeu? Então, faz parte do mercado, é globalização. Mas assim, foi bom tu tocar no assunto da Meta, porque eu, assim, pesquiso, entendo superficialmente o cenário da IA, mas eu sou leigo, me considero, de certa forma, leigo, porque é um mercado que está em constante evolução. Você citou aí um monte de IAs até aqui em poucos minutos de conversa, e você não falou nem, sei lá, 10% das IAs que existem no mundo. Então, assim, eu sou leigo no assunto. Mas uma coisa que eu reparo, assim, por fora, é que a Meta, apesar de ser uma grande empresa da tecnologia e ser dominante em vários setores, principalmente das redes sociais e afins, eu, na minha experiência de usuário, eu não vejo a IA da Meta funcionando com a mesma proporção que outras IAs acabam funcionando. Acho que perde até pro Grok do Twitter, do X, né? Eu vejo, por exemplo, no WhatsApp, às vezes você pede para a IA da Meta participar da conversa, ela acaba sendo muito mais limitada. Por que tu acha que a Meta, se é que ela realmente está mais atrás das outras, por que tu acha que a Meta ainda não atingiu um nível bacana da sua evolução Sim. na IA? Perfeito. A gente tem que entender que são produtos diferentes, tá? A Meta, ela não, ela pelo percorrer das coisas, ela tá com um produto dele específico, que é a Meta AI, que é para pessoas que são produtores de conteúdo, que utilizam muito o Instagram para poder fazer posts, essas coisas, inclusive para a parte de ads. Ela tem esse interesse de favorecer certas áreas. Então, por exemplo, gerar uma legenda, te ajudar a gerar um vídeo, favorecer processos que você dependeria de ou de uma pessoa ou de uma ferramenta externa. Ela está nesse percurso. Tanto que ela lançou o Edit, que é um concorrente do CapCut, que tem muitos pontos negativos, mas ela está nesse processo de deixar a pessoa por lá e resolver a situação por lá com os seus adjacentes. Inclusive a parte de ads, para quem trabalha com ads, é legal salientar que a própria Meta, o cenário dela com busca por resultados em cima de encontrar o cliente ideal, o cenário perfeito para quem está impulsionando, a própria IA está muito mais inteligente. Hoje ela já escolhe para você a faixa etária, já encontra o público com mais facilidade. Então, cada vez menos os próprios gestores de tráfego estão sentindo uma dificuldade em cima disso, mas isso faz parte do processo. Assim, você vê uma avaliação, uma evolução muito grande nesses usos da IA e nas necessidades. Então, a pessoa que não se adaptar, voltando àquele assunto, o desenvolvedor, pessoal, galera que eu conheço e que está no mercado, que não se atualiza, que está envolvido, que está achando assim, não, é só copiar e colar. Não é assim que funciona, cara. Você tem muita coisa, muito processo que funciona por trás e se você souber usar ao seu favor, você vai otimizar. Entendeu? Isso é uma questão de lei. Tem um amigo que ele estava com uma dificuldade para fazer uma transcrição de texto, de áudio para texto, e ele tinha 2 horas de áudio. Não. Aí eu falei com ele, você pode fazer a seguinte solução, você usa o ChatGPT, que você tem a versão 4.0, e usa um parceiro do ChatGPT, que é o Whisper. Aí ele usou os dois, cara, em 30 minutos ele resolveu a transcrição de 2 horas. Cara, sem pagar nenhum ambiente externo, entendeu? Na faculdade, cara, para fazer transcrição era um inferno, cara, antes da IA. Nossa senhora, 15 minutos de transcrição, você levava
2 horas para fazer, que te dá um áudio de 2 horas para você E transferir. o dele tem a vantagem que ele trabalha junto comigo um projeto de Python, a gente está muito envolvido com alguns processos de IA, e ele sabe a API, né, que é a maneira de comunicação entre as inteligências, vamos dizer assim, perdão, as tecnologias, Uhum. então facilitou para ele, mas o que ele perderia muito tempo pesquisando uma ferramenta ou tentando contratar uma pessoa, ele resolveu ali em 30 minutos só com essa junção. Uhum. Faz parte do processo. Hoje, por exemplo, se você chegasse a, vamos dizer assim, um ano atrás e falasse, não, eu consigo para você uma ferramenta que ela pega um documento de PDF, um PDF, te ajuda a editar e transforma em Excel. Entendeu? Uhum. Você fala que é loucura, mas existe, entendeu? E entre outras coisas muito mais avançadas. Tá? Cara, e assim, foi até bom você falar sobre Python, porque tu abriu para mim uma gama agora, quem tá assistindo, né? Provavelmente já deve ter pensado e percebido. Seja para o Python ou seja para softwares no geral. Você vê, por exemplo, o grupo Adobe chegando forte com os softwares no Photoshop, no próprio Premiere. Você está vendo cada vez mais softwares que, em tese, eram ameaçados pela IA, inserindo eles nas suas tecnologias, né? O próprio Python, como você comentou, a IA já está inserida no Python. Você está enxergando esse movimento, por exemplo, quando você fala sobre Python, a IA está inserida nele de uma forma que você já considera avançada ou você acha que o Python ainda vai crescer muito com o IA? Vai ficar, por exemplo, mais fácil da pessoa dominar o Python graças à IA? Ou agora quem, por exemplo, aprendeu o Python há 5 anos precisa basicamente fazer um novo curso porque ele já está praticamente todo mudado? Então, é porque assim, você está falando de um tema muito específico e Uhum, técnico, entendeu? Que envolve outras adjacentes. O Python se trabalhava muito antes. Você tem uhum. muitas vertentes que envolvem ele e não é só IA. Então, você tem o C Sharp, C++, tem outras linguagens que você também trabalha e você tem outros envolvimentos. Então, assim, o que a gente pode entrar naquele cenário inicial? A pessoa que está utilizando hoje recursos de IA para facilitar o processo de aprendizado e de execução de testes com mini projetos, mini cases, isso obviamente vai facilitar bastante. O que eu acho muito melhor que para a área de desenvolvimento existem os roadmaps, que, ou seja, Uhum. que você pega aquele mapa de o que você tem que aprender, o que você tem que estudar e vai se testando ao mesmo tempo, ou seja, você vai executando, fazendo pequenos projetos, porque é assim que é o aprendizado quando você envolve uma área mais voltada para a parte de exatas, né? Você tem, pô, que precisar testar, ver até você forçar. Então, assim, hoje em dia está muito mais fácil do que da época quando eu comecei, Uhum. mas a gente não pode deixar de perceber que você tem uma geração nova muito mais interessada em Sim. querer entrar em meios de programação, seja por causa de jogos, Mercado, eu ou acho também. mercadológica também, às vezes é uma certa influência. Tanto que, por exemplo, você tem hoje uma gama de pessoas que estão pegando o computador com o sistema operacional Linux, porque estão ouvindo bastante falar, já está muito mais fácil por causa do Linux Mint, que é Uhum. para pessoa que quer ter um diferencial do Windows mais rápido, outros recursos, não entrando na questão mais para quem já tem um conhecimento técnico. O próprio que a gente comentou, o PewDiePie, ele fez um vídeo enorme babando o ovo lá do Linux. Então, assim, faz parte do processo. Hoje em dia está muito mais fácil, obviamente, para várias áreas. Uhum. Tá? Isso não é diferente da área de programação. A própria área o cara que quer seguir para a área de design, ele tem uma porrada de facilidade hoje, com uma porrada de IA, ou a própria, não só Adobe, mas outros adjacentes que dão essa possibilidade para ele. A gente estava comentando lá sobre um projeto de um CRM que a gente está em desenvolvimento, que ele envolve o Midjourney em uma fase específica da geração de imagens. Então, assim, faz parte, já é num cenário de projeto essencial você estar utilizando esses recursos. É claro Uhum. que para a área de IA que a gente está trabalhando hoje é mais voltado para a gente. Então, que é um mercado muito, muito, vamos dizer assim, ele está crescendo cada vez mais, mas são poucas empresas que estão lidando à frente disso no Brasil. Óbvio que eu posso chegar amanhã e ter uma porrada de empresas que já está implementando isso, Uhum. mas tem muito crescimento para ter. O Brasil tem muita gente competente que está seguindo para essa área, inclusive migração de carreiras. Pô, perfeito. E assim, mudando agora de pau para cavaco, voltando agora numa parte. Voltando não, né? Falando sobre a parte mercadológica da IA, das IAs, né? Surgiu outro dia uma informação de que o Elon Musk estaria na ideia de comprar a. Oh meu OpenAI. Deus. Isso, exatamente. Proposta recusada. Valor de quantos bilhões de dólares? 6,60. Sim, 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 teve essa proposta, sim. Foi um Aham, valor assim exorbitante, né? aham. Estão falando de bilhões de dólares
E a proposta foi recusada, e não só recusada, né? Foi. O Elon Musk foi debochado, inclusive, depois. Debocharam do Elon Musk, falando, cara, pelo amor de Deus, não. Por que que você acha que a OpenAI não teve interesse, não se mostrou interessada nessa proposta e, pelo visto, recusaria qualquer outra que chegasse na mesa? É porque, assim, o Saltman, mais os responsáveis, assim, pela OpenAI, eles estão muito... Eles sabem muito bem do poder que eles têm, sabe? Que eles abriram uma fatia de mercado, saíram de uma bolha que já estava acontecendo, mas era bem menor. Então, assim, segundo o que eles estão pensando hoje, eles estão meio que ditando as regras para algumas áreas, Uhum. entendeu? Então, por exemplo, eles teve aquele burburinho de eles quererem comprar o Google Chrome, entendeu? Algumas aberturas, porque eles sabem que os concorrentes também estão muito fortes em peso. Uhum. Apesar que a OpenAI está muito, muito à frente no quesito de entrega de resultados, é lógico. Mas os concorrentes eles estão pegando em um cenário bem legal de trabalhar não só em cima do valor mais acessível, ser gratuito, mas tentar entregar no que o pessoal pede, o que o pessoal precisa. Então, eu preciso muito de uma geração de imagens que faça exatamente o que eu preciso do prompt, que seja mais prático, que eu não tenha que pagar, por exemplo, uma Adobe para poder ter o recurso da IA da Adobe, que ainda tem Uhum. muita coisa para melhorar. Então, assim, isso é uma questão de mercado. Eles fizeram certo, tá? Na minha opinião, eu não venderia para o Elon Musk, porque umas outras questões que eu acho que a gente pode falar em outro episódio, questões das empresas dele, de projetos dele, mas eu acho que assim, a intenção deles é ver aonde vai crescer. Porque quando você vende uma solução sua, você passa a sua patente, tudo para um bilionário, Uhum. você perde todo o potencial de aonde é o máximo que você pode chegar. E eles estão fazendo uma coisa muito foda, que eles abriram uma deixa de um desafio para mostrar que a IA ela consegue atender a diversas esferas de freelance, vamos dizer assim, e fizeram um desafio de 1 milhão. Se a ChatGPT conseguir bater 1 milhão de entregas e os outros produtos da OpenAI também, eles vão mostrar o quão o potencial e o melhor ela é de mercado. Pera aí, isso aí é até legal que a gente trocou essa ideia outro dia, É, mas explica melhor como é que funciona esse desafio do 1 milhão. Pode ir, porque eu me lembro que ele conseguia fazer 1 milhão de reais, né? Com reais não. projetos, 1 milhão de projetos Não, entregues US$ 1 milhão e um só milhão de executando dólares, isso. projetos com os produtos da OpenAI. Esse era o desafio, mais ou menos. Na prática é como isso, que era o desafio. Literalmente o chat GPT e os produtos Isso, isso. Eles queriam comprovar que arrecadaram esse valor só fazendo esses serviços, não tendo uma dependência humana de cada profissional para Sim. mostrar o poder dela. Apesar que eles não precisavam fazer isso, mas é interessante porque você mostra um potencial de mercado. E assim, eles gostam de fazer esses tiros, tá? E mostrar como é que funciona a regra do jogo. Por exemplo, aquela trend que foi do estúdio Ghibli, que eles começaram a lançar, fizeram aquela brincadeira e tal, que deu até aquele impacto, porque trouxeram um vídeo antigo do criador do Muito, estúdio, muito polêmico, né? dizendo que ele era totalmente contra. Então, assim, eles pegaram uma trend que não foi do nada, foi Uhum. pensado Com isso, tá? Tem certeza. estrategicamente alinhado, que sabia que iam reaproveitar e abriu deixa para outra parada, outros produtos que eles já queriam lançar, que, por exemplo, é a versão só para imagens do 4.0, que ele tem essa extensão específica. E de outros produtos para valorizar mais versões de geração de imagem para cartoon da época do Estúdio Ghibli. Então, assim, é questão de mercado, são um jogo de empresas, tá? Uhum. E tem muito mais coisa para ver. Os caras já estão com outras ideias agora bem absurdas de futuristas e bem assim de óbvio que existe muita teoria da conspiração que as pessoas colocam nesse meio, né? Uhum. Mas é legal ver como está o mercado e cada vez mais a gente vê cada evolução, cada stack, cada ferramenta, cada IA nova que traz uma visão diferente. Você pensa, eu não consigo fazer isso, é difícil, cara. Você chega a umas 5, 6 IAs que faz exatamente o que você faz e melhor, vamos dizer Tem assim esse dizer. detalhe, né? Até porque às vezes uma IA sozinho não faz, né? Se você combinar uma IA a outras, uma sequência, É, você consegue desenvolver é um. muito comum ter empresas lá fora hoje em dia que você tem a empresa que tem um pacote que tem várias IAs juntas dentro Uhum. da mesma solução. Aqui no Brasil a gente tem a Adapta, que era muito A conhecida. Pareto também, né? Eu acho que eu tive uma experiência com a Pareto que ela engloba algumas IAs ao mesmo tempo, né? Sim, sim, sim. Só que eu não sei se a Pareto ela trabalha hoje com a gente, mas, por exemplo, a Uhum. Adapta é uma que trabalha com os agentes de IA e favorece bastante porque você faz um pagamento, compra uma vez só, seria uma licença de 1 ano e pode usar de diversas formas, vários cenários ali que, vamos dizer assim, ela obviamente ela tem os seus pontos negativos, tá? Porque ela obviamente não tem como atender a tudo, mas ela faz bastante coisa, até para quem é iniciante, você consegue se virar ali. Uhum. Tá? Mas é sempre bom cara, eu acho essencial a pessoa dar uma pesquisada, se envolver mais com a questão de informática, tecnologia,
é importante porque chega um momento que você sente que você está sempre sendo ultrapassado porque você não está se atualizando. Sim. E até para quem utiliza o ChatGPT ou outros como o DeepSeeker ou o Gemini, quando você vai utilizar o prompt, você tem que aprender primeiro o que que é um prompt, o que que é a probabilidade do uso da ferramenta, Uhum. que isso é bom, inclusive, para você ter um resultado que você espera. Porque são muitas variáveis. Hoje em dia, se você, por exemplo, utiliza o 4.0 do ChatGPT, O 4.0, só para esclarecer, é a versão gratuita do não, chat, é a não, versão paga. É o Mini. O Mini, o O gratuito é o Mini é a Mini. versão gratuita, o Isso. 4.0 é a parte paga. 4.0, 4.5, versão paga. E você tem a Isso. versão Plus, que já é um pouquinho mais cara, que é específica para a empresa. Uhum. E ele já te atende bastante coisas, dá um resultado bem mais satisfatório. Óbvio que ele vai errar, mas ele é muito mais avançado e, obviamente, a tendência é avançar mais ainda. Eles sinalizaram que vão jogar a versão 4.1, já vai ter muito mais recursos, que isso faz parte. Todas essas IA, vamos dizer assim, de uma maneira não técnica, elas trabalham com uma base de conhecimento. Essa base de conhecimento que alimenta essas Uhum. informações. E quando você cria um prompt, somente você não cria diretamente o prompt, você vai alimentando para poder criar em cima de uma história, um contexto para alimentar ele. Você não pode pedir de primeiro o que você quer, se bem que hoje ele está bem mais evoluído, Uhum. mas você tem que primeiro construir aquela relação de fazer questionamentos. Sim. Entendeu? Ele funciona muito bem. E outras questões também que são mais técnicas. Tá. Vamos fazer um ping-pong? Vou te fazer umas perguntas e você vem numa resposta um pouco mais direta. Vamos fazer aqui 5 perguntas assim que eu vou te questionar aqui para te pedir uma sugestão para cada uso. Por exemplo, uma IA para edição de texto. Você sugere uma. E em uma frase você tenta resolver o porquê, tá? Uhum. Só para ser um tiro rápido. Vamos Mas lá. lembra que eu Bom, sou especialista de todas, não não, pergunta não, é assim, o que você sugeriria assim, Sim, é sim. lógico que, pô, às vezes depois você pode até mudar de opinião, mas aqui agora, vamos lá. Sim. Uma IA que você indica para editores de vídeo e por quê? Cara, para questão de vídeo, a Sora é muito boa, mas eu acho que a Kling AI ela tá muito forte, tá? Ela se mostrou muito interessante para essa trend que saiu agora de você fazer o bonequinho na caixinha Uhum. e ela começar a trazer aquela possibilidade de você animar esse boneco na caixa, entendeu? Ela é Uhum. muito boa, acho que tem um resultados muito precisos mediante ao prompt que você coloca. Ela gratuitamente você consegue fazer bastante coisa, só tem um ponto negativo, que você tem uma fila de espera, como você depende de Uhum. créditos. Mas a Sora também é muito boa. Você tem a Alex também, que é legal pra caramba. Você tem uma porrada de Boas. ferramenta, mas a Kling eu acho que hoje, na minha opinião, tem sido uma das melhores. Bacana. E para programadores? Cara, para desenvolvedor, assim, você tem uma porrada de opção. Só que assim, o desenvolvedor você tem que pensar como que ele vai utilizar. Ele vai utilizar Uhum. para ajudar não vou entrar em termo muito técnico, ajudar no processo do desenvolvimento, ajudar a corrigir código, ajudar a entrar com insights que ele está precisando. Você tem muita coisa que você pode alinhar, porque hoje em dia você pode pedir uma solução e aí ela pode te dar uma solução mais próxima do que você quer. Uhum. Óbvio que ela vai ter um limitezinho de linhas de código, limites de razão, porque ela tem que entender de fato o que você quer. Uhum. Então, assim, se o cara que é desenvolvedor, ele tem várias possibilidades. Eu aconselho, assim, dar uma estudada além do ChatGPT, o Devar.io. Devar é muito bom. Acho que é Devar, Devir, ele é muito bom, é bem legal. O próprio, além do ChatGPT, você tem algumas outras que são nativas que ele pode testar. O Copilot tem algumas coisas interessantes, que é lá da Muito Microsoft. famoso. Então, assim, é só o caso de testar. E, assim, obviamente, o cara que é desenvolvedor, ele já vai estar inteirado em utilizar essas IAs para facilitar o trabalho dele em alguns Uhum. processos, que ele perderia muito tempo e agilizaria. Para social media. Depende do que o social media vai precisar. Planejamento de conteúdo. Pessoas que às vezes querem buscar inspirações ou simplesmente debater ideia. Debate ideia, cara. Então, eu acho que, assim, de social media eu não conheço muitos, porque não Uhum. é bem a minha área, mas se a pessoa for utilizada, o do Meta tem umas possibilidades legais para insights. O próprio o Cloud também tem algumas coisas legais que ele pode representar, mas depende muito da área de social media. Se é a pessoa que vai editar vídeo, fazer copy, fazer só o planejamento já com tudo. Hoje, pelo cenário de agentes de IA, você pode, além do ChatGPT, você pode usar para fazer isso. Mas o agente ele pode te entregar um planejamento mediante o que você precisa. Então, você cria Uhum. um agente só para criar planejamento dentro de uma estrutura, seja o Adapta ou alguma outra. Então, pô, esse agente vai te ajudar a você, todo mês, ó, preciso ter um cliente X, eu preciso que você faça um planejamento mensal, anual, em cima disso. Então, ele vai criar todo o planejamento em cima do que você precisa, planejamento de tráfego, rede social, desenvolvimento, site, captação de fotos, ele vai te entregar
e você não vai ter mais aquele trabalho de ficar pensando, de ficar no Canva criando, ele vai te dar a possibilidade. Tem algumas IAs que estão atreladas ao agente direto, que ela já dá não só a parte textual do contexto da copy, como já te dá a apresentação completa, como o Gama. O Gama para apresentações ele é muito bom. É o que faz os slides, não é? Já cheguei a Isso, usar ele em a um momento. apresentação, Sim, tudo que sim, você pode sim. imaginar. Então, assim, nesse contexto, eu acho que seria legal dar uma estudada. Isso é bacana. Tá? E para questão assim, seguindo para esse cenário de vídeo, cara, o próprio CapCut tem umas referências legais que você pode utilizar se for pensar no contexto de IA. Uhum. E para quem estuda? Eu vejo, por exemplo, aí só interrompendo um pouco antes de você responder, eu particularmente uso muito o Gemini para estudar. Às vezes eu tô lendo um PDF, quero interpretar, ele tem lá na interface, ele já indica ali um agente de estudos, né? E uma coisa que eu acho bacana é que o Gemini, ele já busca informações que já estão mais atualizadas, né? Sim, sim. Que tá acoplado ao Google, né? Eu uso o Gemini bastante para estudar, no geral. E você? Cara, para estudo hoje, eu já utilizo, porque isso depende muito qual for o contexto de estudos. Vou querer estudar alguma coisa técnica, uma especialização da área de desenvolvimento. Por exemplo, como eu estou estudando muito sobre áreas específicas de automação, de agente. Uhum. Então, assim, normalmente eu prefiro não utilizar a IA para me ajudar muito, porque depende muito do processo de execução e memorização. Sim. Então, para assim, para algumas esferas eu uso o DeepSeeker, tá? Porque tem alguns recursos legais. Então, assim, não tem uma IA certa para estudo. Você tem algumas coisas que facilitam o processo. Se você tem um estudo que você tem uma base textual, você tem umas que resumem para você e já montam um próprio bot para poder falar com você em voz e meio que te apresentar como se fosse um professor. Uhum. Entendeu? Então, aqui, tipo do YouTube, que você tem uma IA muito conhecida aí, que você pode pegar o vídeo do YouTube, ele faz a transcrição completa do áudio, faz transforma o vídeo em uma outra versão só com uma animação que você pode criar com uma IA integrada e favorece o processo, ou seja, você não teria aquele trabalho todo de pensar, o YouTube já te dá essa possibilidade junto com essa IA. Então, esse seria o caso de você testar e verificar como funciona. Para mim, funciona melhor. Aí ela me dá um auxílio em algumas esferas como se fosse um resumo ou uma revisão do que eu estou estudando, porque Uhum. senão eu vou ficar muito dependente dela, Sim, sim. tá? Porque eu uso muito também para simplificar algumas leituras, Sim, né? sim, Seja, por sim, exemplo, um sim. estudante de direito. Eu Às vezes ele se quando... depara com um PDF, um livro de direito administrativo, Sim, sim. tá lá quebrando a cabeça para entender um conceito e fala, cara, explica isso aqui melhor para mim numa É, linguagem mais simples. O cara vai lá e é, pega a ideia do negócio. quando eu estudava estatística, eu pegava muito, o pessoal chama de técnicas mnemônicas, que o pessoal fala mapa mental, isso funcionava Isso. muito bem para mim. Só que na época, quando eu ia estudar muito isso, que muita galera que faz concurso estuda, eu criava um mapa mental que hoje em dia eu utilizaria a IA para me ajudar a fazer isso, ou seja, Uhum. usar um cenário que o acho que é Mindister, ou não lembro o nome, que ela é própria para criação de mapa mental, só que eu ia criando com a tecnologia. Só Uhum. que o processo para mim de memorização funciona quando eu tenho uma escrita. Ah, é. Então eu posso usar uma mesa digitalizadora na escrita do processo, já usando a tecnologia, me favorece Cada bastante. um tem uma forma de aprendizado, né? Exatamente. É diferente. Mas vamos lá, para fechar esse bloco então, para designers, né? Acho que designer tem usado muito. Qual que tu acha? Como que tu sugere assim, né? Um top 3 talvez. Assim, eu não sou designer, mas assim, o que ele normalmente utiliza além da própria Adobe, você tem além das ferramentas da Adobe, você tem algumas externas que favorecem, depende muito do cenário de design. Se o cara for UI UX design, ele Uhum. deve estar utilizando do próprio Figma, né, que é uma ferramenta fantástica, e ele tem recursos atrelados com outras ferramentas de IA que ajuda bastante. Além da própria Adobe, depende muito do como que a pessoa trabalha. Então, pô, o cara que Uhum. trabalha com uma parte de design voltado para que é design também mexe com a edição de vídeo junto com o design. Então, pô, o próprio Premiere ele dá opções bem interessantes. Então, assim, aí seria bom ver direto, porque eu não conheço muito essa parte do que o designer Uhum. utiliza. Mas eu imagino que sim, porque eu já peguei muito projeto de site que eu lidei com o UX designer, ele passava o projeto dentro do Figma. E o Figma ele Uhum. tem essa opção. E assim, saindo um pouco do escopo do óbvio e tal, existe alguma IA que você talvez tenha descoberto recentemente, ou talvez não tão recentemente assim, mas que é pouco comentada, mas que você considera ela super disruptiva, que ela foge um pouco do escopo do normal? Porque existem IAs que têm soluções bem definidas. Essa aqui, por exemplo, você citou o Gama, ela é usada para criação de apresentações, trabalhos e tudo mais, beleza. Existem IAs que geram imagens, geram textos. Agora, existem IAs que é tipo um
tem uma função assim essencial, mas que não rende muitos aplausos. Uma ajuda no dia a dia, seja para um trabalho de programação, seja para um, sei lá, uma IA que trabalha com uma certa psicologia, né? Tem gente que hoje usa o chat GPT como uma terapeuta. Existe alguma IA ou alguma função de IA pouco comentada por aí que você acha assim, cara, acho super diferente, acho que é disruptivo e funcional, mas as pessoas não conhecem tanto. É muito difícil que a gente pode entrar nesse cenário e tudo, muita gente não conhece tanto. Tem muita Sim, coisa que eu não conheço tanto, vamos lógico, dizer cara. assim. Então você tem muita ferramenta, muita solução que sai todo dia, toda semana, que se transforma numa automação, se transforma numa guia de bolso para a pessoa no dia a dia. Então, assim, eu não tenho como te falar uma. Eu tenho como Uhum. dizer que, por exemplo, existem algumas soluções específicas de não só desenvolvimento, mas da área de copy ou de quem está fazendo a parte de web design, que você percebe que ela favorece muito. Então, pô, você tem hoje em dia uma solução que ela é não muito conhecida, que está atrelada muito com o Figma, Uhum. e ela meio que te ajuda a construir as páginas lá do site, tal, do projeto, com mínimos prompts, e ele vai te dando separado os arquivos do site, que todo site está relacionado aos Uhum. arquivos das páginas, e ele te resolve a situação em cima do que você precisa. Então, assim, ó, preciso criar uma landing page voltada para médicos. Então, eu vou dar o prompt, vou pedir exatamente como eu quero, ele vai dando fatiado para mim, página por página, para eu trabalhar no Figma, ou então para eu trabalhar no WordPress, ou então fazendo um código puro, e De forma assim, separada, né? separada, vai dando as dobras de cada da página completa para você. Então, isso tem muita solução que faz isso, mas essa eu acho que ela é mais assertiva, porque ela é propriamente dita para isso. Pô, maneiro. E para finalizar, o que você tem a dizer para as pessoas que ainda têm um certo receio? Não estou nem falando de revolução das máquinas, não. Em relação às pessoas que olham para a IA com um certo pessimismo. Tipo assim, nossa, está avançando muito rápido. Como é que vai ser? É muito poder na mão de algumas poucas pessoas. É muitas revoluções acontecendo simultaneamente. Qual o recado que você dá para essas pessoas? Seja a favor ou contra, seja se você também está nessa barca da ansiedade. Porque é normal, né? Quando tem muita mudança gera ansiedade, mas quando é muita mudança simultaneamente, causa um caos. E as pessoas estão debatendo muito isso, né? Eu vejo muito tom de medo e receio em relação à IA. O que tu tem a dizer em relação a isso? Um recado para quem é os mais ansiosos. É o seguinte, o ideal é assim, qual que é a sua área? Você estuda, trabalha em quê? É bom você sempre se envolver, pesquisar. Para mim, hoje em dia, eu não estou tão surpreso, porque cada hora vem uma coisa, é muito mais difícil me surpreender. O efeito Black Mirror. A É, série Black Mirror é muito boa para isso. Porque você vê o Black Mirror hoje, você não surpreende tanto, mas quando você via antes de ter essa gama pô. da inteligência artificial, você ficava assim, caralho, será que isso vai acontecer? Porque Uhum, o próprio criador da série, ele falou isso. Aquele medo que você tem do poder da tecnologia é onde Black Mirror entra. uhum. Então, assim, eu vejo que hoje em dia eu não estou tão surpreso, tá? Eu, assim, eu acho, Você viu uso, Black Mirror? vejo. E inclusive do cenário de IA, eu me surpreendo muito pouco porque a gente já vê muita coisa parecida. Tem muita solução que está brigando ali espaço para poder querer estar na frente, mas mais barato. Tem solução, inclusive, brasileira que está tentando concorrer com o ChatGPT, que é muito mais barato e a tradução é muito melhor. É mesmo? Entendeu? Existem cenários que sim, então eu me surpreendo muito pouco. É claro que a pessoa não tem como mais fugir, tá? Já passou dessa fase Sim. de não estar por dentro, você tem que se envolver, mas também não entra tanto com aquele medo, tá? De substituição. Óbvio que você tem que tentar ser melhor. Então, por exemplo, a minha mãe ela trabalhou muitos anos no tribunal, sendo analista judiciária, e ela pegou a época do processo em papel. Depois que Uhum. começou a entrar a questão onde ela trabalhava, obrigou todos Informatização. a trabalhar no computador, a ter o processo na tela. Ela teve que se readaptar a trabalhar com isso, senão ela não teria o mesmo espaço de mercado dela. Sim, sim. Então, assim, essa questão de avanço tecnológico tem que se readaptar e ver de que forma vai te ajudar. Óbvio que muitas das vezes você vai ter que sair da zona de conforto, entendeu? Uhum. Perceber que não é mais aquele processo onde você não vai mais ter pessoas que trabalham para quem é designer que você falou, Uhum. não vai ter mais designer de infográfico ganhando dinheiro hoje. Não tem como. Você tem uma pessoa que abriu empresa hoje, ele já vai contrata os agentes dele, não precisa botar gente. Pois é. Entendeu? Essa é a realidade. A gente, infelizmente, tem que tocar nessa É tecla lógico. que vai ter áreas que são substituídas, mas também você não pode ficar muito nervoso com isso. Tem que tentar se atualizar. Tá? Ou Então, mudar, se adaptar ao que existe. não, vai ter que se É. adaptar. É isso, Michel. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Cara, é o que ele falou, nós estamos aqui no segundo, terceiro episódio de IA. Mas é o primeiro que a gente falou de uma forma mais técnica, né? Então, se pegar essa parte mais técnica, ainda assim daria para fazer mais sei lá quantos episódios, dá para fazer uma série, que hoje a gente tentou englobar, generalizar um pouco esse discurso.
Mas se vocês gostaram, galera, comenta, compartilha, viraliza isso aqui, porque vai que a gente chama o Michel para uma parte 2, 3, faz um recorte mais delimitado em algumas coisas, design para programadores, ou para redes sociais, ou sei lá, um debate mais técnico sobre o interesse dos bilionários no mercado de Um IA. tema muito legal são os canais Dark. Muitos canais Dark que estão utilizando aqueles avatares feitos com IA. Inclusive no Instagram o Instagram e TikTok tem muitos perfis assim. É um bom tema de se falar. Bom tema, exatamente. Até porque tem a questão mercadológica, né? Se todo mundo começa a produzir conteúdo dark, vira uma enxurrada de conteúdo também, né? Perfeito. Aí entra um lado filosófico por trás, até que ponto as pessoas vão se interessar nesse mar de informação. Papo para outro episódio, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Valeu. Valeu. Prazerzão estar contigo. Obrigado. Valeu, mano. Valeu.